Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje a nossa turma é G3 e a nossa aula é de matemática. Pessoal de casa, vem com a gente aprender. Então, você nos conhece? Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura. Boa. Então, hoje, pessoal, como eu já disse, nós vamos aprender o que são números primos e a gente vai ver os usos deles também. Para isso, pessoal, é legal vocês separarem aí o seu lápis, caderno e borracha. O pessoal de casa aí também separa para você fazer as suas anotações, contas necessárias, escrever aí o que for as anotações necessárias e tal, os lembretes que serão bem importantes hoje. Então, vamos fazer o nosso mindfulness, momento aí de relaxar, de ficar tranquilo, de nos concentrar no momento presente, pessoal. Hoje, nosso mindfulness aí é sobre a floresta, ok? Eu vou soltar um som de floresta aí e nós vamos aí imaginar que estamos respirando o ar puro da floresta, ouvir os animais, sentir a natureza. Lembrando que é necessário ficar em silêncio absoluto durante a prática do mindfulness, pessoal, para você não atrapalhar aí o silêncio do seu colega. E sigam as instruções do líder. Então, primeira instrução, sente acomodado aí na cadeira, encoste as costas na sua cadeira, fique tranquilo, ok? Coloque os pés no chão, feche os olhos e respire fundo. Ouça o som do riacho. Estamos perto de um rio. E é possível ouvir o rio fluir da mesma maneira que os nossos pensamentos devem fluir. Tente esvaziar sua mente, mas deixe os pensamentos correrem. Se eles passarem por você, deixe que seja um rio. Que ele passe e continue. Imagine à sua volta não só o rio, as pedras, mas também a grama, as florestas, as árvores, os animais. Puxe o ar bem devagar pelo nariz. Solte pela boca. Sinta o frescor da natureza que te envolve, o cheiro da água corrente. Imagine que você está molhando os pés nessa água corrente. Você sente o gelado, a força da corrente, da correnteza, da pequena correnteza desse lago, desse rio. Sinta as pedras lisas no seu pé. Perceba a brisa em seu rosto. Respire fundo mais uma vez. Solte o ar pela boca. Sinta a energia da natureza entrar em você. Você entra no ritmo da natureza. Você faz parte da natureza. Sinta e perceba que, embora a natureza seja extraordinária, cheio de novos sons, de cheiros, de vida, também é um lugar tranquilo, de paz, serenidade, relaxamento. Puxe o ar mais uma vez, bem devagar pelo nariz. Solte pela boca devagar. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Solta.
Isso aí, pode abrir os olhos devagar, e retornando para esse momento e preparados para a nossa aula. Então vamos lá. Então, gente, passando esse momento mindfulness da gente, que visa com que a gente relaxe o corpo e se prepare para a aprendizagem, vamos seguir para a nossa aulinha. Porque agora é nossa atividade de habilidades para a vida. Então, vem com a gente, galera de casa, fazer atividade de habilidades para a vida. Vamos lá. Camila, peço que você leia aí a fala da Ali. Beleza. Aí, galera, terminamos o Mindfulness e gostaria de convidar vocês para treinar o nosso raciocínio. Antes disso, vamos olhar a definição de raciocínio lógico que a Gaia deixou para a gente no seu dicionário. Obrigada. Olha, gente, para o Cauã, para a Sofia, para o pessoal de casa que não conhece, a Ali é nosso personagem do Alicerce TV, ela é uma capivara ávida por conhecimento, e ela tem como mentora a professora Gália, que é essa capivarinha aqui que ela está pensando sobre, tá? A Gália sumiu, desapareceu. E a missão da Ali é adquirir o máximo de conhecimento possível para poder se encontrar com a Gália onde quer que ela esteja, né? E uma das coisas que nós vimos nas sprints passadas foi que a Gália deixou um diário. E nesse diário, ela anotava várias informações super importantes sobre português, matemática, habilidades para a vida, sobre tudo, né? Que a Gália é uma verdadeira professora, cientista, filósofa, mestra, ela é tudo. E aí, uma dessas anotações era sobre o raciocínio lógico, que a gente viu nas nossas aulas passadas, e eu trouxe aqui novamente a definição para vocês. Então, o que é o raciocínio lógico? É a capacidade de organizar e clarear situações, ajudando a organizar, a gerir o pensamento para chegar a conclusões ou resolver problemas. Então, o raciocínio lógico é uma capacidade consciente, né? É uma atividade que a gente faz de forma consciente, a gente emprega energia para poder realizar essa atividade, não é algo que acontece ao acaso. A gente treina, a gente pratica, a gente exercita para poder desenvolver esse nosso raciocínio lógico, certo? E aí, gente, vamos fazer um joguinho, né? Camila, o que a Ali está falando? Se liga aí nas regras do jogo, gente. Se liga aí nas regras do jogo. Olha o joguinho que nós vamos jogar. Ó, gente, vou ter um cronômetro aqui no meu celular que vai ficar preparado para 30 segundos, tá? Como que vai ser a dinâmica? Vai ser assim. Eu vou começar e vou falar uma palavra aleatória. Digamos que eu fale a palavra bola. O primeiro aluno da lista, vou passar depois qual é o seu número, tá? O primeiro aluno da lista vai pegar essa minha palavra bola e vai dizer outra palavra que comece com a última letra da minha palavra. Por exemplo, se eu disse bola, qual que é a última letra da palavra bola? Abelha. Então, supondo que o Caio seja o aluno número 1, ele vai falar uma palavra que começa com a letra A. Aí ele já disse, ó, abelha. O aluno número 2 vai ver que a abelha termina com A. Então, ele vai rapidamente dizer também uma outra palavra que começa com a letra A. Não podemos repetir palavras, tá? Só para falar para vocês. E a ideia é fazer isso o mais rápido possível. Então, você tem que pensar muito rápido, tanto no seu número, quanto na palavra que você vai dizer. Quando estourar os 30 segundos, a gente vê qual foi o aluno que ficou por último. E aí, esse aluno que ficou por último, ele perde o jogo, né? Mas aqui todo mundo perde, todo mundo ganha, todo mundo faz tudo junto. Beleza? Eu sou muito bom nesses jogos assim. Hã? Eu sou muito bom nesses jogos assim. Vamos A ver. maioria todo mundo perde. Vamos ver, vamos ver. Então, gente, eu vou dar o número de cada um, tudo bem? Ó, vamos lá. Professora. Oi. Depois eu vou explicar quais são os pássaros para os novatos. Pode sim. Eu adoro explicar os pássaros.
Pode Eu explicar. adoro ficar calado e não explicar nada, só para os outros se virar. Vamos Então, lá, Eu adoro gente. ser contra. Espera ainda, Nicolas. Vamos lá. O Caio, então, vai ser o aluno número 1. Vou colocar aqui por ordem que aparece para mim, tá? Caio, 1. Ana Sofia, 2. professora, Oi. tipo, depois que acabar todos os alunos da lista, vai reiniciar? Como é? Tipo, depois que acabar todos os alunos da lista, vai reiniciar? Reinicia, exatamente. Camila é o 3. Arthur. Arthur tá aqui? Acho que tá. Deve Ótimo. estar. Aí, tá. Provavelmente. Arthur é o 4. Henrique é o 5. Deixa eu ver quem mais aqui. João é o 6. Cauã é o 7. Nicolas é o 8. Sabia que eu ia ser o 8. Sávio é o 9. Dedução. Sávio é o 9. Juan é o 10. Gente, eu vou ser o 0, então, porque eu não coloquei número aqui para mim, então eu vou ser o 0. Tá aqui. Eu vou começar a dinâmica, né? Alguém não foi chamado? Não, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui relógio na tela. Caio, você na sequência. Repetindo aqui a sequência. Eu vou ser o 0. 1 é o Caio. 2, Sofia. 3, Camila. 4, Arthur. 5, Henrique. 6, João. 7, Cauã. 8, Nicolas. 9, Sávio. 10, Juan. Alguma dúvida? Zero dúvida? Uma. Eu. Qual dúvida? O jogo vai ser de tabuleiro ou o quê? Não, não. O jogo é só de raciocínio lógico, nós aqui com nós mesmos. Tá? Nossa, é um Então vamos lá, quiz. vou começar, hein, Nicolas? Gente, vou Português disparar ou de matemática? vou disparar o Você tem dúvidas com relação ao jogo? Você vai ter que falar uma palavra que comece com a última letra da palavra do aluno que estava antes de você. No caso, Ah, Cauã. tá. Então não é de matéria, não. Tá Não, certo. é habilidades para a vida. Quando o Cauã disser a palavra dele, você fique atento à palavra, porque você vai pegar a última letra Beleza. para dar uma nova palavra, tudo bem? Então, vou começar e vou disparar o cronômetro. Oi, Só depois você dá uma olhada na mensagem que eu te mandei aí, tá bom? tá, tudo Eu bem. só vou anotar. Então, vamos lá, gente. Não vai dar tempo de anotar, viu? Só avisando. Presta atenção, Caio, presta atenção, Sofia, que você é o 2, Camila é o 3, Arthur é o 4, Henrique é o 5, João 6, o Cauã é o 7º, o Nicolas é o 8º, o Sávio é o 9º e o Juan é o 10º. E a palavra é amor. Caio. Rua. Sofia. Antena. Boa. Camila. Anel. Boa. Arthur. Com L, Arthur. Lápis. Lápis. Boa. Henrique. É com L? Com S. Lápis. Vai. Ah, tá. Acabou. Meu Deus. É, Tá eu sei. dando uma rodada. Sabrina. Sabrina Sato. Sabrina, é uma palavra. Então, Henrique, ó, tem que ser ligeiro. Ouviu a palavra que o colega disse? Você já pensa na sua emenda. Eu vou aumentar o tempo, então. Vai ser o seguinte: o tempo agora vai ser de 1 minuto. Vamos ver se a gente dá uma rodada, tá? Então, lá vai, vou começar. E a palavra é relógio. Caio. Olho, olho, olho. Sofia. Horta. Horta com H. Outra. Ovo. Ovo. Camila. Deus, calma. Professor, não tem palavra com o.
Orégano. Óculos. Orégano. Orégano. Óculos, foi? Foi. Gente, não ouvi. Vai, beleza. Arthur. Com S. Isso. Sapo. Henrique. Saco? Com O, Henrique. Com O. Mas não era com S? Ele falou S? Meu Deus, com S era pro Arthur. Ele disse sapo. Ah, não então é entendi com O. nada. Ah, Henrique perdeu de novo. Daí se a gente não passa Ah, mais. muito difícil, não vou mais participar. Não deixa de ser Não, sempre vai Henrique. sim, vai brincar, claro que vai. Não. Só tem que prestar atenção. Tem Todo Assim, raciocínio. mundo odeia o Henrique. Não, negativo. É Nicolas, sim, não Henrique. fale isso. Não, eu tô fazendo uma referência ao meme. É, mas não é Do legal. filme Todo Mundo Odeia o Chris. É, mas não é legal. É assim, Henrique. Toda vez que alguém falar uma palavra, você tem. Por exemplo, o Arthur, atrás de você tem um Arthur. A palavra que ele falar, você tem que falar uma outra palavra com a última letra daquela palavra que ele falou. Por exemplo, o Arthur, ele falou arroz. Aí você tem que falar uma palavra com Z. Entendeu? Boa, Kai. Então vamos começar de novo. E aí o primeiro aluno vai ser o Henrique. Tudo bem, Henrique? Vamos começar por você? Não, muito obrigado. Não, vamos, por favor, vamos. Vamos. Eu vou, mas eu sei que eu não vou conseguir. Vai, ó, eu vou dizer a palavra, aí você presta atenção na palavra que eu disser, tá? Pega aí a última letra e já emenda com uma palavra que começa com essa letra. E a palavra é, Henrique, casa. Árvore? Árvore, boa. João, Elefante. boa. Cauã, Escola. boa. Nicolas, Elevador. é com A. Escola, lá. Anta. Anta, Sávio, Avião. boa. Juan, Avião. Ouro. hã? Ouro. Ouro, beleza. Para mim, ó. Osvaldo, Caio. Ele disse bolo. Olho. Olhar. Olhar, Sofia, com R. Rato. Rato, Camila, Ovo? Pode de novo? não, outra, vai, Hortência com O. é com H, vai. Meu Deus! Osvaldo, já foi? Já, Meu Deus! Ouvido. Ouvido. ouvido, boa, Arthur, agora outra com Arthur. Ó. Acabou, gente, acabou. Orégano. Tinha osso. Já foi, tinha osso, é mesmo. Oscar. Mas Oscar. podia ser no plural, porque Gente. seria ossos. Nós precisamos treinar raciocínio lógico, definitivamente. Mas foi bom, foi ótimo, tá? Essa foi nossa atividade de habilidades para a vida, que é para treinar as habilidades que nós precisamos desenvolver para lidar conosco, para lidar com o próximo, com o outro e para lidar com o mundo. Você se lembra do último conteúdo, pessoal? Nós aprendemos revisão de frações na última aula. E hoje nós vamos aprender o conceito de números primos, ok? Então, deixa eu passar tudo aqui. Então, vamos voltar aqui. Pessoal, só retomando o que a gente viu na última aula. Vimos na última aula de revisão de frações as operações multiplicação e divisão com frações. Porém, a gente não viu como somar e subtrair frações, ou seja, falta alguma coisa ainda para a gente aprender. Mas, para aprender a somar e subtrair frações, nós precisamos aprender MMC primeiro. MMC é mínimo múltiplo comum, ok? Só que temos um problema, né? Para aprender MMC, a gente precisa, tá craque em números primos. E é por isso que a gente vai dar uma olhada em números primos hoje. Eu já volto. Eu vou ter que sair aqui rapidão, mas eu já volto. Ok.
Primeiro, pessoal, para somar frações, olha lá, ó, a gente tinha visto que é necessário que os denominadores sejam iguais, né? Olha lá. Só que nem sempre os denominadores são iguais. Às vezes os denominadores são diferentes. E quando isso acontece, é necessário torná-los iguais. E para a gente tornar eles iguais, para daí sim poder fazer a soma, nós precisamos usar uma ferramenta matemática chamada mínimo múltiplo comum, ok? Que é essa ferramenta matemática aqui. Mas, para aprender MMC, é necessário saber tudo de números primos. Então, nosso caminho para aprender soma de frações começa hoje, aprendendo números primos, pessoal. Então, MMC e MDC, exatamente. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que fica aí, ó. O que são números primos? Os números primos, pessoal, são aqueles que apresentam apenas dois divisores. Um é o 1, né? O próprio número 1, e depois o próprio número. Eles são, os números primos são um subconjunto dos números naturais. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada aqui agora. Vamos ver o significado dessas palavras aqui em negrito. Primeiro, números naturais é o conjunto de números inteiros de 1 ao infinito. Temos um exemplo ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 12, e vai pensando nos números infinito, né? Até o infinito, né? A gente também pode avaliar como sendo a reta numérica, né? A reta numérica, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Esses são os números que nós chamamos de números naturais, ok? Os números naturais. É um conjunto de números. É como se fosse uma sacola, dentro dessa sacola cheia de números, ok? E esse conjunto só tem esses números aqui, esses números inteiros, ok? É os números que a gente conta aí. Depois, o que significa divisor? Divisor é um número inteiro, pessoal, que divide outro número inteiro, resultando em uma divisão exata, ok? Então, quando a gente pega lá, por exemplo, 25 e divide por 5, o resultado é um número inteiro, porque 5 vezes 5 é 25. Perceba que o resto é zero e o resultado aqui, ó, o resultado é um número inteiro também, ou seja, quando eu falar é um número inteiro, é um número que faz parte desse conjunto aqui, ó. É um número que está dentro do conjunto. No caso, o 5 está dentro do conjunto. Então, é um número inteiro o resultado. Quando o resto da divisão é zero, o número é inteiro, logo, o divisor de 25, um dos divisores de 25 é o 5. Tá? Então, quando a gente fala, o 25 ele é dividido pelo quê? Ele é dividido pelo 25, né? Pelo próprio 25. Ele é dividido pelo número 1, e ele também é dividido pelo número 5. Tá? É um dos divisores, né, do número 25. Por que ele é um dos divisores? Porque quando a gente divide por 5, ele dá um número inteiro, o resultado inteiro, ok? Então, olha aqui um exemplo aqui, pessoal. Divisor de 6, os divisores de 6. O 6 tem 4 divisores. Perceba que se eu pegar o 6 e dividir por 6, dá 1. Se eu pegar o 6 e dividir por 3, dá 2. Se eu pegar o 6 e dividir por 2, dá 3. E se eu pegar o 6 e dividir por 1, dá 6. Okay? Então, nós temos vários resultados, vários divisores. Essa coluna aqui, ó, pessoal, vou até mudar de cor aqui, ó. Essa coluna aqui são os divisores. Então, ó, perceba que o 6 tem 4 divisores. Né? O próprio 6, né, o próprio número, o 1, mas além do 1 e do próprio 6, ele tem o divisor 3 e o divisor 2. Logo, isso faz com que o 6 não seja um número primo, porque ele tem vários divisores, ok? Além dele mesmo. Acontece a mesma coisa com o 24. Ó. O 24 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores, pessoal. Ele tem 8 divisores, 8 números que dividem ele com resultado inteiro, ok? É isso que significa divisor. Então,
Esses números não são primos, porque a condição do número ser primo é quando o número é somente dividido por ele mesmo e por 1. Ou seja, ele pode só ter 2 divisores. Ele não pode ter mais de 2 divisores. Então, olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, né, que ficou em cima da leitura. Números primos são números naturais, que são divisíveis somente por eles mesmos ou por 1. Então, vamos aqui, ó. Os números primos, eles fazem parte do conjunto dos números naturais, pessoal. Ele está aqui dentro, aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, o 2 é primo, o 3 é primo. Se tivesse aparecendo 7 aqui, o 7 seria primo, ok? Então, dentro dos naturais, existe um subconjunto chamado de números primos, tá? Ou seja, alguns números dentro dos naturais também são números primos. E esses números primos são os números que são divisíveis somente por ele mesmo e por 1, tá? Então, ó, veja que o 3, ele é divisível por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E o 3 é dividido por 1 também. 3 dividido por 1 dá 3. Nenhuma outra divisão de 3 dá outro número inteiro. Isso não acontece. Então, o 3, de fato, é um número primo. Mas o 4 não. Veja que o 4 é dividido por 2, o 4 é dividido por 4 e o 4 é dividido por 1. Ou seja, ó, nessa coluna aqui, ó, nós temos 3 divisores comuns do 4. Ok? Como temos 3 divisores, não somente 2, o número 4 não é primo. Tá? Ele tem um número que não é ele mesmo, nenhum que divide ele. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte do que é número primo ou tem alguma dificuldade aí? Não. Tudo de boa? Ok. Então, pessoal, note que estamos falando de números inteiros, o resultado inteiro também. Então, a gente não está falando de número com vírgula, não estamos falando de fração, ok? É muito importante vocês se atentarem para isso. Tá? Porque você poderia falar, não, mas o 3 pode ser dividido por 2. Daí a gente fica com uma fração 3 meios, ou com o número decimal 1,5. A ideia é a gente só trabalhar com números inteiros aqui. Então, quando se fala de números inteiros, o 3 só pode ser dividido por 2 números, o 3 mesmo ou o 1. Tá? É disso que a gente está falando. Vamos para o intervalo, pessoal, e na volta a gente dá continuidade no nosso assunto aí. Vou tentar acelerar o assunto aí. Bora lá, pessoal. Bom, todo mundo preparado aí? Vamos lá. Bom, continuando aí. Como saber que um número é primo? Temos algumas tentativas aí. Existem várias tentativas de achar facilmente um número primo, né? Existe, inclusive, alguns matemáticos que tentaram achar fórmulas de encontrar um número primo, mas eles nunca conseguiram. Essas fórmulas não são válidas, ok? Porém, então a única maneira que a gente tem, que é útil, é a própria divisão. É a gente testar e dividir, tá? Então, perceba aí, ó. Números primos de 1 a 100. A gente tem até uma tabelinha de 1 a 100 aqui, os números primos. Ó, lá temos o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Então, entre o número 1 e o 100, existem todos esses números aqui que são primos, tá? Existem 25 números primos entre o número 1 e 100. Esses números aqui são bem importantes, pessoal. Recomendo fortemente vocês tirarem um print aí para vocês guardarem essa tabelinha, porque pode ser que vocês precisem usar, principalmente nas nossas próximas aulas, tá? Mas, além de decorar esses números, de ter essa tabela, a gente tinha que ter uma outra maneira de achar esses números primos, né? Então, embora a gente tenha algumas tabelas conhecidas de números primos, se você bater um Google aí, pessoal, você vai encontrar tabelas até 1000, né, de números primos. Quantos números primos existem até o 1000?
Existem essas tabelas. Mas, né, elas não são tão úteis quando a gente precisar decorar, por exemplo. Decorar é impossível, né? E, às vezes, números maiores que 1000 é muito difícil a gente achar esses números primos. Então, o teste, para a gente saber se um número é primo ou não, é aplicar a definição. Qual que é a definição de número primo? Essa perguntinha aqui, ó. O número tem outro divisor além dele mesmo? Né? Porque o 1, todo número é divisível por 1. Qualquer número é divisível por 1. Número inteiro. Né? E racional também, reais e tudo mais. Mas, além dele mesmo e do 1, existe algum número? Se existe um outro divisor além dele mesmo, ele não é primo. Então, qual que é o caminho que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer o seguinte caminho. Procurar se o número é primo. Se o número é primo, a gente... procurar se o número não é primo, perdão. Se o número não é primo, beleza, aquele número está excluído. Aí, se ele falha nas regras, a gente vai testando, até achar se o número é primo. Eu vou mostrar como é que funciona esses testes para vocês. Então, a contagem de decimais? Não entendi, Nicolas. Contagem de decimais, professor. Contagem de decimais? Então, decimais, basicamente, a gente não faz essa contagem porque não tem a ver muito com os números primos. Lara, pode perguntar. Olha que curioso, galera. O professor Juan apresentou aí uma tabela com os números primos, que são 25 números, né? Sim. Que são primos, que é 1/4 de 100. Será que isso é por acaso ou tem alguma explicação matemática e ou lógica para isso? Olha, os números primos são uma das coisas mais complexas da matemática até hoje. Ela parece muito simples, mas é uma coisa que não tem muita explicação, sabe? Pense, na aula passada eu falei uma coisa muito importante. A matemática, ela não sei se foi para vocês ou para minha outra turma, mas a matemática, elas me perguntaram, a matemática foi inventada ou foi descoberta? E eu falei assim, olha, eu acredito que a linguagem matemática foi inventada. Mas o mundo, existem fenômenos que são matemáticos. Então, de alguma forma, a gente também descobriu a matemática. Mas se você for olhar para os números primos e pensar, poxa, o ser humano criou os números, a contagem. E mesmo assim, dentro dessas contagens que o ser humano criou, se encontrou um padrão que não necessariamente foi criada junto com o que o ser humano tinha criado. Então, é muito louco pensar nisso. Muito louco. Né? E não é, tipo assim, por isso que essa pergunta é acaso? É difícil. Não é acaso, mas também nem sempre acontece. Tá? Por exemplo, se você contar daí os números de 1 até 1000, quantos números primos tem, você vai ver que já não é mais 1/4 de 1000, por exemplo. Entendeu? Imagino que vai diminuindo também, né? Quanto mais... Na verdade, cada vez vai ficando mais difícil de achar. De achar números primos, sim. Quanto maior vai ficando os números, mais difícil vai sendo de achar eles. Existe uma fórmula que um matemático encontrou, não lembro o nome do matemático agora. Não vou lembrar. Euler, eu acho, não sei. Ele criou uma fórmula para número primo. Só que a fórmula que ele criou só acha os números primos até o 41. Depois do 41 ele falha. Não funciona mais. Entende? Então, número primo é uma coisa muito complexa porque ela não tem um padrão. Não, por exemplo, de 5 em 5 são números primos. Não é verdade. Entende? Se a gente fizer assim, a gente encontra os números primos. Nunca tem uma fórmula exata. Então, é complicado. Número primo é um negócio que a gente aprende no começo, mas se você for olhar lá para frente, você vai ver que é bem complicado. Agora, no começo, é interessante. Até porque, olha, a própria maneira de a gente achar número primo é complicada. A gente tem como achar quem não é primo. Daí a gente vai excluindo esses números. Entendeu? Mas daí, para achar o número primo é mais difícil. Mersenne é o nome do matemático? Não sei como fala. Acho que não. Não lembro desse nome. Diz assim, os números de Mersenne, M-E-R, eu vou escrever aqui no chat, mas eu não tenho certeza. Não, mas eu acho que não.
Mercênia, eu acho que não me lembro, não me recordo. Eu acredito que não. Camila, pode perguntar. Então, uma dúvida muito aleatória que veio na minha cabeça. Então, tipo assim, se eu colocar 2, 5, 7, 11, não vai ser um número primo, né? Mesmo, Colocar como? Colocar como assim? tipo assim, todos juntos, até formar um número inteiro, não dá um número primo, né? Ah, tá, entendi. Tipo, assim, você formar o número 2, 3, 5 e 7, por exemplo. Esse é o número 2357, isso? Isso. Tá, entendi. Não, nem sempre vai dar certo. Tem que testar daí para ver se ele é primo ou não. Por exemplo, esse número aqui é muito grande, eu não sei. Eu tenho que olhar E numa se for tabela ou 111, também testar. não vai dar certo? Como, Nicolas? 111. Vai dar certo? 111? Podemos testar. Esse número é pequeno, dá para a gente testar. Já vou mostrar para vocês como que funciona o teste para encontrar o número primo. Então, olha, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é que a gente dificilmente vai encontrar de cara um número primo. A maneira é o caminho inverso. A gente vai encontrar quem não é primo e daí, por consequência, a gente vai acabar descobrindo que um não é primo. Tá? Basicamente assim. Então, vamos olhar as dicas aqui. Primeira dica é a dica, né, que é a definição de número primo. Um único divisor diferente dele mesmo já indica que ele não é primo. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês. O número 4, não, o número 6. Né? A gente já viu ele. Então, vou escolher outro até. O número 10. Tá? O número 10, ele pode ser... A primeira divisão que a gente sabe que ele faz é ele mesmo. Todo número é dividido por ele mesmo. E todo número é dividido por 1. Então, esse teste aqui a gente não precisa fazer. Agora, se tiver algum número a mais do que esses dois, a gente já sabe que ele não é primo. No caso, o 10 pode ser dividido por 2, pessoal. E se for 11 mesmo, repetidas vezes? Tem que testar, Nicolas. Todo número tem que 10. testar. Tem que sempre testar. Sempre vai ter que testar. Não tem como saber, só se porque 11 é primo, vamos colocar vários 11 e daí vai dar um primo também? Nem sempre. Não, tem que testar. 10 dividido por 2 é 5. Olha aqui, já temos um número que não é a mais dele mesmo que é divisível. Então, já sabemos de cara que o 10 não é primo. Tá? Já testamos, o 10 não é primo. Pode tirar ele da lista. E a gente poderia dizer ainda que o 10 também pode ser dividido por 5, né? Que daria 2. Então, ele tem 4 divisores. Além dele mesmo e do 1, ele tem mais 2. Então, já diz que ele não é primo, tá? Então, essa é uma maneira da gente saber que um número não é primo. Outra dica importante aqui para vocês, pessoal, essa dica é matadora. O único número primo que é par é o 2. Tá? Porque a própria definição de par faz com que o 2 seja primo. Que o 2 seja o único primo. Por quê? Porque todo número par é divisível por 2. É na brincadeira de impor, né? Isso. Então, todo número par, ele não é primo, além do 2. Tá? Por quê? Porque todo número par é divisível por 2. Você vai, pensa em qualquer número par. 150 é divisível por 2. Então, se ele é divisível por 2, ele cai nessa regra aqui, porque ele tem um divisor diferente dele mesmo. Então, se ele tem um divisor diferente dele mesmo, ele ele não é primo, tá? Então, uma regrinha aí, todo número par não é primo, além do 2, ok? Muito importante essa regrinha aí, pessoal, porque daí você não precisa ficar testando os números pares. Já uma coisa a menos, entendeu? Se aparecer um número par para você lá e falar, olha, esse número aqui é primo, você já de cara não precisa fazer conta nenhuma, só fala, não, esse número é par, então ele não é primo porque ele é divisível por 2. Pronto, acabou. Outra diquinha interessante aqui, pessoal, essa dica aqui é matadora, hein? Se a soma dos algarismos for igual a algum desses números aqui, ó, 2,
6, 9, 15, 18, 21, e por aí vai. Qualquer número múltiplo de 3, esse número é divisível por 3. Logo, Então ele são não é números primo. ímpares. Não números ímpares. Percebam, números que a soma dos algarismos dê algum desses números aqui. Vou dar um exemplo. O número 12. O número 12, se a gente somar, ó, somar os algarismos. Aqui o algarismo é 1. E aqui o algarismo é 2. 1 mais 2 é 3. Olha aqui, ó. 3 é divisível por 3. Logo, né, esse número aqui, 12, não é primo. Tá? Isso sempre dá certo. Por exemplo, aqui, ó, 24. Se eu somar os algarismos, 2 mais 4, né, os algarismos, 2 mais 4 é 6, pessoal. 6 também está aqui, ó. 6 é um múltiplo de 3. Logo, é divisível por 3. Se é divisível por 3, não é primo. Tá? Então, mais um teste para fazer. Se os algarismos somados derem algum múltiplo de 3, ele não é primo. Pode descartar de cara. Tá bom? É um outro teste que você pode fazer. Além disso, qualquer número que termina com 5, pessoal, com 5 e com 0. Só que todo número que termina com 0 é par. Então, de par, a gente já falou, todo número par não é primo. Mas todo número que termina com 5 é divisível por 5. Logo, também não é primo. Então, por exemplo, se chegar lá para você o número 25 e perguntarem para você, 25 é primo? Você vai falar o quê? Não. 25 não é primo. Por quê? Porque 25 é divisível por 5. Pronto. Matou. Né? Porque, ó, o final do 25 é 5. 135 é divisível por 5, porque termina com 5. Tá? Então, essa é uma maneira aí da gente... Ó, além disso, além de 135 terminar com 5, 135, olha, se a gente somar os algarismos, 1 mais 3 mais 5 é 9. 9 está aqui, ó. É múltiplo de 3. Então, também poderia descartar por essa razão. É múltiplo de 3, é divisível por 3, não é primo. Tá? Então, aqui tem bastante maneira da gente achar quem não é primo. E daí, se todas esses testes aqui falharem, e aí, o que eu faço? Aí você tem que fazer o trabalho braçal para saber se ele é primo mesmo. Que não dá para você fazer esses testes, tá? E concluir que o número é primo. Porque não pode não acontecer isso. Você pode fazer os testes e chegar no resultado que o número, ainda assim, é um número que não é primo. Então, você precisa daí fazer um teste braçal. Primo só dá trabalho, é verdade lá. Só dá trabalho mesmo. Então, o trabalho braçal é o seguinte, divida o número pelos primos menores que ele. Até, pelo menos, perto da sua metade. Caso não seja divisível por nenhum daqueles primos, então ele é primo. Tá? Então, ó, eu vou pegar o número que eu acho que não é primo. E ele falhou em todos esses testes. E eu tenho um número ali que eu quero testar, ver se ele é primo. Eu testei todos os testes e não deu certo. O último teste que eu tenho que fazer é dividir pelos primos. Então, vou pegar os números, vamos pôr lá. O número aqui, ó, 43. O número 43. A gente já sabe que ele é primo, mas vamos dar um exemplo. A metade de 43, o mais próximo, metade de 43, seria 11. Tá? Então, a gente vai testar a divisão por 11, até 11. Se não der certo, esse número é primo. Então, a gente vai tentar dividir o 43 por 2. Mesmo A se gente vai o tentar 2 dividir for número por primo 3. Vai não tentar dá certo, dividir por 5. acontece. Espera aí, vai tentar dividir por 7 e vai tentar dividir por 11. Se nenhum desses resultados der um número inteiro, aí a gente pode concluir, então 43 é primo. Tá? Porque, veja, ele falha em todos os outros testes. 43 não é par. 4 mais 3
4, 5, 6, 7. 7 não está aqui dentro desses números que eu falei, não é múltiplo de 3, não termina com 5, então ele falha em todos os testes. Ainda assim, ele é um número primo, porque eu testando ele, dividindo ele pelos outros números primos, ele não chegou a me dar um resultado conclusivo. Então, a gente conclui que ele é um número primo. Tá? Pode falar, Laura. Não era para dividir até um número primo que chegasse mais ou menos até a metade? É. Então, não seria para ser até o 19? É verdade, até o 19. Tem razão. Até o 19, porque seria mais ou menos o 20, né? 21, 22. Verdade, tem razão, tem razão. Eu fiz a conta aqui na minha cabeça, fiz tudo errado, né? Seria até o 19 mesmo. Então, a gente teria mais número para testar. Olha aí, ó, deu mais trabalho para a gente. Teria mais número. Além do 11, a gente teria que testar com o 13, com o 17, com o 19. Não deu para dividir nenhum desses e deu o resultado inteiro, né? Aí o 43 é primo. Tá? Então, alguém já fez essa conta, eu vou poupá-los dessa conta aí. Mas temos um outro número aqui para testar, que é o número 113. Tá? Então, pessoal, já que está acabando a nossa aula, vou deixar isso aí como teste para vocês. Quem pode testar para mim e me dizer aí se ele cai em algum desses testes aqui? Me dê a razão. Por exemplo, o primeiro teste aqui. Por que ele falha nesse teste aqui? Pode falar, quem tiver a resposta pode falar. Ele termina em 3, logo não tem como fazer parte da tabuada do 2. Boa. Outra maneira de dizer é que ele é par, ele não é par, né? Ele é ímpar. Então, o único número primo que é par é o 2. Ele não é par, mas também ele não é divisível por 2. Então, é uma coisa que a gente não consegue concluir aí. E esse aqui? Esse teste aqui? O que dá para fazer com esse teste aqui? A gente consegue chegar a alguma conclusão? Que ele não passa, porque a soma dos algarismos do 113 é 5. Boa, verdade. Olha lá, 1 mais 1 mais 3 é igual a 5. Não é igual ao múltiplos de 3. Nenhum desses múltiplos de 3. Então, também falhou. Não funcionou. Essa aqui não funcionou. Essa aqui também não funcionou. Vamos para o próximo teste. Se o número ele é divisível, se ele termina em 5, ele é divisível por 5. E aí? Falha também, né? Não é divisível por 5. Ele não é divisível por 5 porque o último número dele aqui é o 3, não é 5. Então, falhou também. Então, infelizmente, a gente vai ter que fazer o trabalho braçal aí, pessoal. Qual que é o trabalho braçal? É dividir pelos números ímpares até chegar pelo menos na metade dele ali. A metade dele seria ali 50, né? Então, poderíamos testar o 53 aí, até o 53. Se ele não for divisível por nenhum desses números, ele é primo. Ok? Então, dá para fazer na mão? Dá. Demora pra caramba, né? Então, a gente pode fazer na calculadora também. A princípio, assim, né? Só para no nível de teste, para a gente ver. Até porque, que eu acabei de falar para vocês. As pessoas, os matemáticos que acham números primos hoje em dia, eles acham porque... Tem contas que dá para fazer na calculadora e outras não, né, professor? Sim, na verdade, toda conta quase dá para fazer na calculadora, né? Um número. E expressão numérica não dá. Tem coisa que... numérica não dá, verdade. Bem lembrado. Então, eu vou abrir uma calculadora aqui e vou tentar fazer com vocês aí para a gente ver se esse número é primo ou não. Quem chuta aí? Quem dá um palpite? É primo ou não é primo? Eu chuto que seja, porque termina ali em 13. Termina em 13, você chuta que é. Então, não dá para cair nessas pegadinhas aí, tá? Mas vamos ver.
Às vezes funciona, às vezes não funciona. Não é um critério. Vamos dividir pela tabelinha aí. O primeiro número primo ali é o 2. A gente já sabe que ele não é divisível por 2. Nem por 3. Então, a gente pode pular isso aí. Ah, e nem por 5 também, que a gente fez o teste também, né? Tem que terminar com 5. Então, esses números a gente vai pular. Vamos começar pelo 7. Então, 113 dividido por 7. Deu número com vírgula, pessoal. Não é. Então, vamos tentar 113 dividido por 11. Deu número com vírgula também. Não é. Qual que é o próximo número? 13. 13, boa. 113 dividido por 13. Número com vírgula, não deu boa. 113 dividido por 17. Não deu boa. 113 dividido 19. por 19. Não deu boa. Dividido por 23. Não deu boa. Olha aí que trabalhão. 29. Se a gente tivesse que fazer, não deu boa. Qual que é o próximo? 31. 31. Não deu boa. 37. 37. Não deu boa. Quase, hein? Quase. 41. 41. Esse quase foi importante aí. Deixa eu falar um adendo aí. Na matemática, quase não existe, né? Na física, todas as outras áreas de exata, o quase existe. Ah, deu 9,9? Ah, então é 10. Agora, o matemático não aceita isso. Peraí, como assim, professor? Porque não dá. Vamos lá. Então, tudo é 43. Não deu. 113 dividido por 47. 47. Não deu. O último, 53. Vamos lá. Expectativa. Será que vai dar? Será que não vai dar? Não deu também. Não deu. Fomos até a metade. Nenhum desses números. Eu acho que é 80 que vai. Não. Se chegou na metade dele e nenhum desses números deu certo, quer dizer que ele é primo. Tá? Então, 113 é primo, pessoal. Tá? Então, a gente acabou de testar aí. Esse é o teste que a gente tem que fazer. Seja na calculadora, seja na mão, a gente vai sempre seguir essa lógica aqui. Tá? Então, por isso que números, quanto maior o número é, mais difícil é testar se ele é primo. Porque aqui, ó, já deu um trabalhão a gente ter que dividir por um monte de número. Imagine quando é números enormes. Muito demorado essas contas, tá? Então, nossa conclusão, 113 é primo. Essa parte que a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Então, pessoal, hoje nós vimos o conceito de números primos e números compostos. Mentira, não vimos número composto. Vamos ver daqui a pouco. Na próxima aula, na semana que vem. Alguém ficou com alguma dúvida? Sim. Pode falar. Na parte que você disse que... Calma aí, na parte do 2. Tem como ele não dar certo, mesmo sendo número primo? Não. Não dá certo no quê? Nos critérios? Não tem como, porque se ele é primo, ele não vai, né, cair naquele. Então, qual é o número que anula o 2? Como assim, qual é o número que é o 2? Anula o 2. Anula o 2? Em que sentido? Tipo, fazer que ele não tenha efeito sobre os outros números para ter que matar a conta. Depende da conta. Se a conta for de soma, de subtração, por exemplo, o que anula o 2 é o próprio 2. A gente vai aprender de composto, né? Então, composto consegue acabar com os primos? Não. Aí que tá. Existem dois tipos de números, os números compostos e os números primos. Os números primos são aqueles lá que eu mostrei para vocês, tá? Os números compostos são formados por números primos. E a fração, consegue? A fração é um número com vírgula, né? A gente viu lá já, a fração é um número com vírgula. Mas a gente usa números primos nas frações para montar elas,
para simplificar elas, Ah, é com números primos. então, o número primo consegue com outro número primo. Então, Consegue. Boa, Nicolas, muito bom. Então, pessoal de casa também, se ficou com alguma dúvida, mande para as nossas redes sociais, @alicerceedu. Manda vídeo, foto, desenho. Se você quiser mandar alguma curiosidade sobre números primos que eu não falei hoje, com certeza eu vou falar na próxima aula, mas pode mandar para a gente lá, que vai ser muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, por ficarem até aqui com a gente. Hoje a aula foi muito legal. Eu espero na próxima aula que vocês entendam mais ainda sobre números primos. Guarda na cabeça o que eu falei até agora, porque na próxima aula a gente vai continuar esse assunto. Espero vocês amanhã, então. Muito obrigado. Boa noite, galerinha. Até mais.